Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje temos o privilégio de conversar com uma voz importante no movimento feminista na Bahia. Como diretora da Tamo Juntas, uma das entidades organizadoras da Marcha 8M Salvador, que mais uma vez foi realizada aqui na capital baiana, agora em 2024, para marcar a passagem do Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, ela tem se colocado na vanguarda da luta pelos direitos das mulheres, buscando a igualdade de gênero e uma sociedade mais justa e inclusiva. A nossa conversa é com a advogada feminista Letícia Ferreira. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda, Letícia. Tudo bom? Tudo bem, agradeço a acolhida. O prazer é todo meu de conversar aqui com você e com o seu público. Para início de conversa, queria que você definisse o que é o feminismo e por que a importância de se discutir o feminismo ou o próprio feminismo para a sociedade. Bom, o feminismo é uma luta internacional, uma luta que atravessa os séculos. Também acho que atualmente nós não conseguimos falar de um só feminismo, mas de algumas correntes feministas. Mas, em síntese, o feminismo é uma luta por equidade. E o que é equidade? Diferente de igualdade, né? Ela visa fortalecer as diferenças entre os sujeitos, mas estabelecer mesmas condições, né? Então, o feminismo, ele parte do pressuposto de que existe uma desigualdade do gênero, né? Então, que mulheres têm menos acessos e menos oportunidades do que homens, e isso historicamente vem sido enfrentado pelo feminismo, né? Tanto em relação a direitos civis, a direitos políticos, a acesso a emprego, como também a afirmação, né, de democracia, de avanço no entendimento do que são identidades, né, expressões do gênero, até expressões desse feminismo, né? Aqui no Brasil nós temos grandes expoentes de feministas negras que também trazem oportunamente, né, o debate, a luta da equidade também para o campo racial, enfrentando o patriarcado e o racismo, né, que está também presente nessa desigualdade entre as mulheres. Muitas vezes o feminismo é mal compreendido ou até mal interpretado. Como é que você lida com esses equívocos e quais principais mitos, por exemplo, você gostaria de desmascarar? Acredito que é importante, né, que as pessoas percebam que a luta feminista pode ser para todas as pessoas, né, não só para mulheres. E que o feminismo, ele visa uma sociedade mais equânime, em que as pessoas tenham possibilidades de acessar e de expressar a sua individualidade, sua singularidade, não somente a partir desses padrões de gênero, né? Acho que nós temos aí muitas pechas sobre as mulheres feministas, de que odeiam homens, de que são mal amadas, ou de que são mulheres rebeldes e revoltadas, né? Mas, historicamente, são mulheres que têm travado, né, enfrentamentos a processos de submissão, né, que são ruins e são muito mais degradantes, né, para as mulheres, para o grupo de mulheres da sociedade, mas que também igualmente oprimem homens, né, muitas vezes, de se expressarem de uma outra forma, de confrontarem também uma masculinidade aí muito forjada na violência, né, muito forjada nessa reatividade. Então, acho que, como diz uma autora norte-americana, né, o feminismo é para todas as pessoas, né? O feminismo é uma luta por direitos, é uma luta democrática, é uma luta que pretende, né, forjar uma sociedade onde pessoas possam se expressar e possam se relacionar fora desse paradigma, né, tão opressor que tem sido colocado e que tem trazido tantas mortes, tanta violência, tanta submissão às nossas relações pessoais, coletivas, de trabalho. Então, acredito que o feminismo é para todas as pessoas e que as feministas não odeiam homens, né? Acho que o feminismo também é uma luta para que a relação entre homens e mulheres seja uma relação mais justa, seja uma relação menos violenta. Essa polarização política que a gente vivencia no Brasil e que dificulta o diálogo, o entendimento de ideias, traz reflexos no movimento feminista? Porque a gente está colocando aqui, às vezes, essa interpretação equivocada do que vem a ser esse movimento entre as próprias mulheres. Você encontra resistência para esse tipo de postura? Certamente. Acho que a polarização
ela dificulta que a gente tenha diálogos mais aprofundados com as pessoas, né? Então, acho que essa é a principal efeito dessa polarização, uma reatividade a algumas ideias, a algumas propostas políticas, até a se debater o que seriam os feminismos, qual seria a proposta feminista para uma sociedade. Então, entre as mulheres também, muitas vezes, existe, né, infelizmente, lamentavelmente, um movimento antifeminista, ou mulheres que querem, muitas vezes, retroceder, né, as situações que já foram superadas de submissão dentro das relações, trazendo que isso seria, enfim, inato, né, a nossa condição biológica. E o feminismo, ele combate isso, né, acredita muito na singularidade, na expressão de homens e mulheres mais livres dessas amarras. E essa polarização acaba evitando que a gente tenha conversas mais profundas e mais comprometidas eticamente com relações mais prósperas, mais harmônicas, mais dialógicas e mais democráticas. Então, acho que o efeito tem sido muito de tentar retroceder a algumas situações, a alguns preconceitos, né, de gênero, discriminações que já foram há muito superadas, né? Mulheres e homens merecem ter as mesmas condições de acesso e oportunidade, porque aí muitas mulheres estão cada vez mais, né, pautando outras formas de viver, outras condições, ocupando tantos espaços na sociedade, comprovando que a discriminação, o preconceito baseado no gênero, no sexo biológico, ele somente atravanca as relações e o nosso desenvolvimento. Se entre as mulheres você percebe essa dificuldade, essa resistência, entre os homens, suponho, talvez seja até maior essa percepção, mas, ao mesmo tempo, tem havido uma adesão cada vez maior também dos próprios homens na compreensão dessa luta pelos direitos mais igualitários. Como é que você avalia essa participação dos homens nesse movimento feminista? Então, acredito que o protagonismo do movimento de mulheres, né, é sempre delas e merece continuar sendo assim, mas acho que os homens têm tido alguns movimentos, ainda que eu considero tímidos, de fazer um debate sobre a masculinidade, de como, né, muitas vezes um homem é forjado desde a sua criação na violência, na reatividade, na submissão, né, querendo sempre ser dominante nas relações. Então, tem alguns movimentos que têm questionado isso, inclusive, né, na criação de crianças de forma mais equânime, igualitária, pensando uma educação menos machista, menos preconceituosa, né? Por outro lado, lamentavelmente, a gente tem um crescimento também de movimentos organizados, né, que a gente chama de misóginos, muitas vezes nas redes sociais, na internet. Nós temos aí os Red Pills, né, que são grupos de homens que defendem essa masculinidade, essa submissão, essa opressão, e que também estão diretamente ligados a esse processo de polarização, né? Um processo que impede que a gente aprofunde o debate, que a gente avance como sociedade para uma proposta onde mais pessoas caibam, né, com oportunidades e com acesso. Então, muitas vezes essas clivagens, né, que são muito fechadas, elas acabam impedindo que a gente possa ter um diálogo maior com homens, porque existe, né, esse preconceito até de acessar a palavra feminismo, feministas, gênero. Então, lamentavelmente, a gente tem vivido uma dificuldade de diálogo mesmo, de colocar algumas palavras, de fazer, por exemplo, uma educação com mais equidade de gênero desde a infância, né? Quanto que a gente poderia ter um caráter preventivo se nós tivéssemos uma educação de mais equidade, né? Se nós fôssemos desconstruindo esse ser homem e ser mulher, nesse lugar muito fechado da submissão, da violência, da opressão. Se nós fôssemos desconstruindo isso no espaço escolar, no espaço da cultura, no espaço midiático, por exemplo. Então, acredito que precisamos ser menos fechados, né, nas nossas posições, principalmente esses movimentos aí que têm se autoproclamado antifeministas, né, masculinistas. Para mim, assim, são um preocupante retrocesso
que tem acontecido e que nós devemos caminhar numa direção contrária, né? Convocando as pessoas a se comprometerem a pensar sobre a equidade de gênero, a pensar sobre a condição das mulheres no nosso país, a enfrentar e se posicionar contra a violência, sejam homens ou sejam mulheres, né? Hoje nós temos o Dia dos Homens de Enfrentamento à Violência, temos a campanha do Laço Branco, que são homens comprometidos para fazer o enfrentamento da violência, porque nós não odiamos homens, né? Nós feministas não odiamos homens, mas também compreendemos que os maiores autores de violência contra as mulheres, majoritariamente, são os homens. E grande parte deles companheiros ou ex-companheiros, né? Exato. E que precisa haver um compromisso social para enfrentar esse problema, que não seja só na prisão, só na punição, mas que ele seja também preventivo, cotidiano, né? E que esteja disposto, todas as pessoas estejam um pouco mais dispostas a dialogar. Eu citei a Marcha 8M Salvador, que esse ano, agora em 2024, foi realizada mais uma vez e que mobiliza centenas de mulheres em prol dos seus interesses. Qual é a importância de uma marcha como essa, em particular, se referindo às suas demandas, aos seus objetivos? Provoca o impacto esperado? Nós acreditamos que sim, né? Que o movimento feminista, o movimento de mulheres, tem no 8 de março uma oportunidade internacional em que mulheres do mundo inteiro vão às ruas para levar as suas pautas, né? E nós ainda precisamos reverberar as nossas pautas que consideramos muito justas, né, e urgentes, né, que são por direitos sexuais e reprodutivos, por território, né? Esse ano nós levamos a pauta aqui em Salvador pela autonomia dos nossos corpos, pela defesa dos nossos territórios, né? Muitas mulheres aí que têm sido vítimas de violência, vítimas inclusive fatais de homicídio na defesa dos seus territórios, são importantes lideranças para ocupar o espaço da política sem a violência de gênero, para que, enfim, nós possamos também ter autonomia, dignidade no mundo do trabalho, que são pautas que nós precisamos levar, porque ainda na sociedade somos o grupo social mais pobre, né? São as mulheres negras, são as que mais morrem, né? Nós temos números absurdos de feminicídio, então esse é um momento que nós levamos isso para as ruas e temos, né, essa expectativa mesmo de reverberar tanto para aquelas pessoas que nos assistem, que no mês de março ficam mais envolvidas com as pautas de mulheres, mas que lembrem, né, que mulheres estão aí a todo ano clamando por esses direitos e também muitas sem acesso a esses direitos, né? Isso que é ainda bastante preocupante. Você está citando aí as mulheres mais pobres, mais vulneráveis, que certamente são as que mais sentem na pele essa dificuldade de igualdade de gênero. Ao mesmo tempo, eu já ouvi críticas contra o movimento feminista no sentido de que não é tão inclusivo, excluindo, por exemplo, vozes de mulheres minoritárias do ponto de vista étnico, mulheres da comunidade LGBTQIA+, com deficiências. Como é que você lida com essa crítica e como trabalha, ao mesmo tempo, para garantir uma representação, uma inclusão maior? Exatamente. Como eu disse hoje, né, nós não podemos falar de um feminismo. Hoje nós falamos de feminismos, né, de diversas correntes, de expressões dessa luta por direitos, por acesso, por justiça, por reparação. Então, nós vamos ter tensões, como em todos os movimentos, né, todos os grupos sociais, eles estão fazendo essas tensões, esses enfrentamentos, mas eu acredito que os feminismos, eles devem ser inclusivos, é uma luta, né, que parte de uma proposta profundamente comprometida com a democracia, com a inclusão, né? Então, incluir mulheres trans, incluir as mulheres que estão mais marginalizadas, né, do debate, que o feminismo seja mais popularizado, que seja um feminismo solidário, né, com as lutas de diversas mulheres e com diversas expressões de mulheres, né, desse grupo. Sejam mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres brancas, nós vamos ter, né? Obviamente nós temos aí
uma representação majoritária de um feminismo que é branco, que é europeu, mas é importante lembrar que são diversos feminismos e que no Brasil nós temos enfrentado essa tensão. E o meu posicionamento é que sim, o feminismo deve ser sempre inclusivo, democrático e eticamente comprometido, né? Eu fico pensando que quem está do lado de fora imagina que o feminismo é sim um movimento único, e você está deixando bem claro que são vários feminismos, não é verdade? Vários movimentos feministas. Mas a ponto de a gente imaginar que, de fato, há alguma falta de unidade, divisões internas desse movimento? Mas essa resposta eu vou pedir para daqui a pouquinho. A gente volta já já nessa conversa com Letícia Ferreira, advogada feminista, aqui no Álbum Entrevista. É já já. Já estamos de volta. Letícia Ferreira, advogada feminista, conversando conosco. Eu levantei aquela bola supondo as possíveis divisões internas do movimento feminista, uma vez que você mesma admite, são vários movimentos feministas. Como lidar com essas resistências dentro do próprio movimento? Fico imaginando também a relação das mulheres feministas com as mulheres trans, que em tese poderiam ser consideradas não mulheres, biologicamente falando, mas que têm também seus direitos a serem preservados, buscados. Como lidar com esse impasse, Letícia? É um grande desafio, né, que nós temos. Bom, inicialmente queria colocar que eu não compactuo, né, com essa perspectiva de que mulheres trans não são mulheres, muito pelo contrário, são mulheres, né, são a expressão importante deste movimento que tem trazido debates significativos de avanço no nosso país de pessoas trans. Então, assim, saudar as companheiras, né, que vêm construindo o movimento transfeminista com muita coragem. Mas você admite que há feministas que torcem o nariz para mulheres trans? Ah, sim, nós temos essa tensão, né, porque algumas mulheres vão trazer que a biologia é que vai ser o fundamento da opressão das mulheres, então que o protagonismo do movimento são de mulheres cis. Mas isso tem sido enfrentado, eu não compactuo com esse posicionamento. Acho que o protagonismo é, sim, das mulheres, de mulheres cis e trans, que são nossas companheiras, que devemos nos unir nessa luta, né? Acho que, como todos os movimentos, nós vamos ter diferentes posicionamentos, mas que na hora de levar isso para o âmbito público, né, a gente tem que prezar pela unidade de algumas pautas e pela diversidade também das pautas, né? Entendemos que nós podemos levar uma série de pautas que atravessam a vida das mulheres, né? Então, mulheres do campo, mulheres da floresta, mulheres da cidade, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres lésbicas, o movimento de mulheres mães, né, que também tem sido muito relevante no Brasil, trazido para o debate, né, como uma pauta feminista, por exemplo, a revogação da lei de alienação parental. Então, a pluralidade, ela consegue trazer uma maior representatividade para as nossas pautas e para as nossas lutas, né, que nos atravessam em diversos contextos e que, por isso, também é uma pauta diversa, né, que vai a partir de cada segmento, a partir do que aquela mulher experiencia na sua vida, também vem a sua expressão e a sua luta por direitos. Então, acho que essa pretensa unidade, né, ela é construída para alguns momentos, né? Eu acredito que ela é positiva para alguns momentos, para fortalecer, para levar uma expressão. Mas ela é um profundo exercício democrático interno, né? Acredito que não só no movimento feminista, como aí nos mais diversos movimentos de luta social, que sempre eu acredito, né? Eu quero apostar que esses movimentos prezem também pela pluralidade, pela inclusão e pela expressão democrática mesmo da sua pluralidade, conseguindo ter unidade nos momentos mais estratégicos. Em relação aos homens, em relação à crítica que se faz também ao movimento feminista de que não aborda de forma adequada as questões dos homens, principalmente em relação
à saúde mental e aos papéis de gênero. É uma pauta em discussão com vocês também? É. Eu acredito, né, que os homens precisam se ocupar desses temas, né, e não só criar mais tarefas para nós feministas, nós mulheres, que já temos aí diversas tarefas políticas para enfrentar em nossa própria defesa. Acho que sim, quando a gente discute, né, esse papel social do grupo de mulheres, a gente está discutindo também o grupo social dos homens, né? Nós não conseguimos mudar só uma parte, vamos ter que mudar as duas, vamos ter que mudar todas as partes, né? Todas as pessoas vamos ter que avançar num sentido da equidade de gênero, e para isso vamos ter que nos repensar. Mas eu acredito que essa é uma tarefa dos homens e que devem se organizar para fazer isso também, né? Mas isso não é também, isso é uma perspectiva que eu tenho, né? Que homens podem também, como grupo, se organizar para se repensar. Hoje nós temos aí alguns grupos terapêuticos de homens, alguns grupos reflexivos, até que para homens autores de violência, que também são uma perspectiva, né, de cuidar desses papéis, dessas expressões de gênero, para que realmente aquele sujeito, aquela pessoa tenha a possibilidade de refletir, de aprimorar a sua existência, de avançar. Mas essa crítica de que isso deva ser um papel das mulheres feministas, eu acho que é um pouco perversa conosco. A violência contra a mulher, você chegou a destacar, que continua sendo um grande problema da nossa sociedade. Como é que o feminismo aborda especificamente essa questão, no sentido de oferecer as possíveis soluções para combater esse problema? Eu acho que o feminismo, assim, os feminismos contribuem especialmente por provocar as mulheres, né, a refletir sobre as suas condições, sobre os seus papéis, né? O feminismo é um movimento que sempre trouxe, de alguma forma, desnaturalizou este papel da mulher, que foi tão reforçado, né, como é a mais frágil, fica em casa, o que a maternidade levaria a mulher a alguns papéis e não a outros. Então, historicamente, o feminismo vem desconstruindo, né, esses estereótipos ligados ao feminino, ao sexo da mulher, né, à biologia, a uma repressão da sexualidade, da expressão, do desejo, da vontade, e que isso desemboca em diversos processos violentos, né? E em relação à violência contra as mulheres, no Brasil, a própria Lei Maria da Penha, né, é o fruto da luta feminista, né? Foram movimentos e organizações feministas que levaram o caso da Maria da Penha, que estava sendo completamente negligenciado pela justiça brasileira, à Corte Internacional de Direitos Humanos. E como punição, o Brasil é obrigado a elaborar uma lei de enfrentamento à violência doméstica e familiar. E aí se promove, né, várias pensadoras feministas, a CPMI da violência, várias mulheres organizadas que propõem essa lei. Então, a Lei Maria da Penha, ela é, no Brasil, fruto do movimento de mulheres, fruto do movimento feminista e dessa luta, né? A própria vida da Maria da Penha, a história dela e a justiça e reparação, né, que ela merece, também foi uma pauta, então, no Brasil e no mundo todo, mas acho que é importante aproximar, né? Porque muitas vezes a gente vê assim, a Lei Maria da Penha. Como surge a Lei Maria da Penha? Ela surge desse empenho de organizações feministas de levar o caso da Maria da Penha, e claro, da própria Maria da Penha, né, à Corte Internacional. E aí elaboraram essa lei, conseguiram aí por muita pressão política e até hoje, né, manter essa lei e conseguir com que ela seja efetivada. Ela é uma das leis mais avançadas do mundo. Então, nós temos aí um grande papel e também em relação a outras violências, né, a denúncia da violência sexual, a pressão hoje política que se faz para que haja uma devida reparação e uma devida resposta a violências sexuais, a estupro. Isso é muito parte, né, responsabilidade e contribuição do movimento feminista na sociedade. A representação das mulheres na política e em cargos de comando, por mais crescente que tem sido, ainda deixa a desejar.
a gente sabe que ainda tem um longo espaço para ser preenchido. Como é que você avalia essa dificuldade, os desafios que as mulheres enfrentam para serem mais protagonistas e como criar condições para que possam alcançar espaços de liderança, de um protagonismo maior na sociedade? Então, no Brasil nós ainda temos, né, uma baixíssima, das menores representações de mulheres nos parlamentos na América do Sul, né? Um número bastante expressivo e que traz o quanto é difícil para uma mulher estar num lugar de liderança, né? Tanto para que ela chegue até esse lugar, né, de protagonismo, de liderança, que seja reconhecida pela sua liderança, porque nós temos aí nas comunidades uma enorme maioria de mulheres que são lideranças do seu grupo, que são lideranças religiosas ou de outros, né, segmentos, mas que muitas vezes não têm esse devido reconhecimento no espaço público. No espaço da política partidária, né, dessa política institucional, a gente tem diversos obstáculos, né? Nós aí temos tentado, a duras custas, implementar a lei de cotas para mulheres nos partidos, né, a divisão mais justa dos fundos partidários, a possibilidade de que mulheres disputem, o combate a candidaturas laranjas para cumprir as cotas partidárias, né? Então, as mulheres, e isso tudo a gente hoje tem um nome para isso, né, que é a violência política de gênero, a forma como as mulheres são assediadas no espaço da política, como elas são constrangidas no espaço da política e como muitas vezes elas desistem também, né, desse espaço, por ser um espaço de muito constrangimento ainda, de muitos obstáculos. Então, como é que a gente pode fortalecer, né? Acho que fortalecendo lideranças de mulheres em todos os espaços, reconhecendo essas lideranças, né? Votando em mulheres, né? Também nos colocando como mulheres nos espaços de poder. Acho que isso também, mulheres feministas, né, e mulheres que vão aderindo ao projeto político feminista, vão também entendendo a necessidade de se projetar, de pautar, porque nós precisamos nos representar, né? Nós não conseguimos transferir nossas pautas, nós precisamos de mulheres comprometidas com a entrada de outras mulheres na política, com a permanência de outras mulheres na política, porque não é só entrar também, né? É permanecer, é ter um trabalho, né, contínuo, é não ser, enfim, achincalhada no espaço político, e nós ainda vemos coisas absurdas, né? Mulheres sendo assediadas dentro de parlamentos, mulheres sofrendo violências, né, nos mais altos cargos da República. Então, nós ainda temos uma situação que é muito atroz para mulheres, que é muito desfavorável. E criar esse outro ambiente é comprometer todas as pessoas, não só as mulheres, para essa mudança, né, de paradigma. Nós não vamos sozinha, temos que ir com todas as pessoas, né, se comprometendo com o enfrentamento à violência, se comprometendo com a equidade, né, considerando mulheres seres humanos dignos, capazes e plenos, como todas as outras pessoas. Eu me lembro, no meu tempo de faculdade, um debate entre sociólogos em que havia um consenso de que o negro chegaria à presidência da República primeiro do que a mulher aqui no Brasil. Porque o negro, apesar da escravidão no Brasil, teve um passado, ou tem um passado político, histórico, levando em conta a origem na África, nos países africanos e tudo mais. E a mulher, muito nova nesse contexto político. Só que acabou acontecendo o contrário. A gente teve a presidente Dilma Rousseff. Você acha que foi um acaso ou se fez por merecer ter uma mulher presidente do Brasil? Não, certamente não foi um acaso. Ninguém chega à presidência da República por um acaso, né? Dilma Rousseff é uma mulher que tem uma história política desde a adolescência, né? Que mostrou assim, e a própria história dela, né? O próprio impeachment, né? Eu faço a leitura, e não sozinha, faço a leitura de que foi um golpe misógino, né? Um golpe também, para quem não sabe, misoginia significa o ódio às mulheres, né? O ódio a tudo que se refere à mulher.
Então, o golpe do impeachment teve traços profundamente misóginos, né? Expondo a presidenta da República à época as situações, a perguntas, adesivos vexatórios com a sua imagem, coisa que não se viu, né, com outros homens nesse lugar de poder. Né? Então, nós vimos assim uma violência contra a imagem dela, contra o que ela falava, contra o que ela expressava, né? E um processo muito violento de impeachment que, inclusive, a expôs, né, a situações extremamente constrangedoras. Eu acredito que o processo de impeachment ele teve um traço tão misógino que ele foi quase assim exemplar a outras mulheres. Né? Vejam o que pode acontecer quando uma mulher ousa chegar nesse lugar. Mas, então, acho que foi muito... digamos assim, trouxe a expressão do que é a misoginia, do que é o ódio às mulheres neste processo de impeachment da Dilma Rousseff. Né? Não acho que foi por acaso, acho que a luta das mulheres, né, a luta contra o machismo e a luta contra o racismo precisam caminhar juntas. Né? Pode ser tão difícil para uma mulher quanto para uma pessoa negra, que dirá para uma mulher negra. Vamos pensar o que foi essa campanha, o que tem sido a campanha para que mulheres negras ocupem o STF. Né? Nós não conseguimos ainda reverberar, sermos escutadas de que a baixa representação de mulheres nos tribunais superiores já é preocupante. De mulheres negras, então, que são o maior grupo social do nosso país, é gritante que nós não tenhamos representação. Né, no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Então, quando nós, né, relacionamos esse grupo, encontramos o grupo de mulheres negras, nós vamos encontrar as mulheres que estão mais sujeitas a sofrerem diversas formas de violência, aquelas que estão mais privadas de seus direitos e as que estão menos representadas nas instâncias de poder. Então, acho que tanto para pessoas negras quanto para mulheres, o poder ainda é muito desafiador. E quando chegam ao poder, tem que enfrentar diversas batalhas para lá permanecerem, né? Para que também não sejam vítimas aí de um feminicídio político como foi o de Marielle Franco. Para a gente encerrar, Letícia, em um mundo em que os direitos das mulheres são frequentemente contestados, qual é a visão de futuro que você tem do movimento feminista? Quais os passos ainda necessários para que, de fato, se alcance uma igualdade de gênero? Bom, eu sou muito esperançosa, né? Então, tenho as melhores perspectivas de que esse movimento feminista, movimento de mulheres, ele ganhe mais adesão. Acho que nós temos conquistas geracionais importantíssimas, né? Se nós pensarmos o que era a realidade da minha avó, o que era a realidade da minha mãe, o que será da realidade da minha filha... isso mostra para nós um avanço geracional das lutas feministas, da pauta de mulheres. Acho que no Brasil nós temos urgência e necessidade de pautar publicamente a descriminalização de mulheres, o acesso ao aborto legal e seguro. Precisamos compreender direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. Acho que no que tange a pauta de acesso, né, de direitos institucionalizados, este ainda é uma grande barreira no Brasil, né, para que mulheres possam, de fato, ser consideradas sujeitos de direitos integrais, tais como os homens no Brasil. Letícia, um prazer. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima. Agradeço demais a oportunidade. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Também até uma próxima. Tchau, tchau.